Oiê, Instagram! Como estão vocês nessa sexta-feira? Vão entrando e colocando seu nome. E aí, como foi essa semana de perceber os pensamentos? Me conta como que foi isso daí, né? Me conta assim, como que foi essa questão de Lídia, sua lindona, me conta como que foi essa semana, observando os pensamentos, observando a sabotagem, sentimento ruim, sentimento limitante, né? Ah, não vou fazer isso não, né? Que isso, tal. Me conta como que foi, qual que é a percepção de sabotagem que vocês perceberam. Hoje a gente vai ter muita coisa boa aqui. Eu vou contar para vocês como que foi que surgiu, na verdade, a questão da sabotagem, cada autor, né, cada pessoa que começa a estudar isso, ela vai por uma linha, tal. Mas é muito legal o livro de inteligência positiva, porque ele é o mais, como pode se dizer assim, ele pega e categoriza os sabotadores, né? Então todos eles, no fundo, assim, no fundo, na essência, para a gente lidar com sabotagem, a gente precisa enfraquecer sabotadores, precisamos fortalecer a parte sábia, o discernimento da nossa mente e precisamos fortalecer as conexões neurais, né? Novos caminhos dentro do nosso cérebro, porque assim, Fátima, seja bem-vinda. Quando a gente tá assim, no negativismo, no automático durante muito tempo, a gente esquece mesmo de usar. Marcelino, olá, seja bem-vindo. A gente esquece de usar e, assim, músculos, né? Músculos qualquer um, eles vão se atrofiando. E essa questão de... Foi bom porque foquei nos pensamentos, mas tenho muito a aprender. Justamente, Lídia, a gente precisa, é uma constante. É como se a gente precisasse colocar um sentinela na nossa mente, assim, sabe? Buenas tardes, estamos bem, graças a Deus. Marcelino, lá da República Dominicana, que legal. E então, a Fátima, você conseguiu, Fátima, observar essa questão dos pensamentos, né? Então, porque a gente vai ter pensamentos negativos sempre, sempre a gente vai ter. Porque é uma coisa, lembra que da onde que surgiu isso? Então, vamos começar, né, com essa questão de hoje que a gente falou, que eu vou contar para vocês como que foi que surgiu. Carminha, seja bem-vinda. Então, gente, imagina assim, ó. Imagina que isso é uma história real, tá? É a história do autor, não é brincadeira não. E eu quero que vocês procurem ao redor de vocês ou a história de vocês mesmo, histórias parecidas, tá? Então, assim, imagina que uma família libanesa, né, mora nos Estados Unidos. Então já tem toda aquela questão cultural, né, de racismo, essas coisas, tal. Aí eles são comerciantes, né? Porque libaneses têm isso no sangue, né? De ser comerciante. E eles vão à falência do comércio deles, bem junto quando nasce um menininho. E esse menininho, a mãe dele é muito supersticiosa e assim, sabe, atribui todo o azar que tá acontecendo na vida ao nascimento do menino. O que acontece? Esse menino cresce depressivo. Sabe quando a gente tá com algum problema? Né? Quando acontece algum problema na nossa vida, principalmente financeira, né? E aí a gente acaba descontando nas crianças, aí eles não entendem nada, tal. Só que esse descontar nas crianças, ou se os seus pais ou as pessoas que te criaram, né, descontaram alguma carga emocional, alguma frustração por financeira, frustração amorosa, frustração
que seja qual for a frustração, descontar isso, né? Colocar isso numa criança. O que vai acontecer? A criança vai... às vezes a pessoa não conseguiu estudar, ter um bom estudo, tal, então ele exige... por exemplo, oi Dani, seja bem-vinda. A Dani vai ajudar muito aqui nessa live, porque a Dani lida com criança e ela lida num projeto social lá em Carapicuíba, né? E então, assim, quando o meio que a criança vive, né, exige muito dela ou não supre as necessidades, por exemplo, exige muito, é muito exigente com a criança, porque a pessoa é mais ou menos assim. Vamos supor, eu estudei toda a vida em escola pública, e aí hoje meus filhos estudam em escola particular, por graça de Deus. E aí você acaba exigindo da criança, porque você não teve a oportunidade de estudar numa escola particular, então você exige que a criança seja... E é lógico que quando a gente é pai, a gente precisa exigir e tal, mas a questão é você não deixar que essa frustração vá criando sabotadores na mente da criança. Então, muitos dos nossos sabotadores foram criados lá na nossa infância. Lá quando a gente tá travando, Carminha, que pena. Tenta entrar de novo, é a conexão de internet. Aqui tá bem legal. Aqui não tá travando, não. Eu até uso o celular do meu filho para não travar. E também outra coisa, quando termina a live gravada, aí ela não trava, tá? Mas fica aqui, Carminha, fica aqui. Então, assim, ó, quando a gente tem, né, a gente passa para os nossos filhos os nossos pais, ou às vezes não é os pais, às vezes é os professores, aonde foi criado, os amiguinhos. Então, fazia bullying. Na nossa época não se chamava bullying, então fazia mesmo. Eu acho muito engraçado porque é aí que nascem os sabotadores, tá? É aí que nasce. E o que vai definir se o sabotador vai te limitar lá na frente ou não é a sua inteligência positiva, né? O seu discernimento é você chegar lá, quando a gente chega na fase adulta, a gente discernir, né? A gente ter a sabedoria de que aquilo já passou, que você é uma pessoa forte, você é uma pessoa capaz, você é uma pessoa equilibrada e que você consegue transpor aquele obstáculo. Você não precisa continuar acreditando naquilo que o seu pai falou, naquilo que os seus pais falaram, uma tia falou, uma avó falou, um amiguinho falou, que te travou lá na infância e que hoje faz com que você se limite, tenha medo de falar em público. Carlinha, você quer falar? Fala. Carlinha, pode entrar e falar. Me conta como que foi a semana. Então, gente, no momento que vocês tiverem alguma dúvida, queira entrar ao vivo, podem entrar, tá bom? Vai ser um prazer. Vocês viram na segunda-feira que a Meire entrou, foi muito legal. Então, podem entrar à vontade. Então, a gente estava explicando, quando a gente tem esses traumas, né, lá na infância, e nós mães precisamos muito observar se a gente não está traumatizando os filhos, né, porque é aí que está nascendo os sabotadores. Então, o autor, ele cresceu uma criança, ele estava meio que assim, amaldiçoado pelos pais, né? Os pais achavam que ele que era o causador de toda aquela maré de azar e tal. Então, ele cresceu uma criança depressiva, uma criança triste, ele cresceu uma criança tímida, né? E aí ele foi, para ele, toda aquela raiva, aquela angústia que ele tinha dentro dele, ele achou, bom, eu vou então ser o melhor, eu vou ser o melhor na escola, eu vou ser o melhor, né? Quando ele chegou na fase adulta, toda aquela irritação, ele falou assim, eu vou pegar toda essa energia e colocar nos estudos para eu ir bem nos estudos e
e ser bem-sucedido e tal. E ele foi, teve medalha de honra ao mérito no curso de psicologia, foi fazer um mestrado de engenharia, desenvolveu softwares e tal. E aí nada de vir a felicidade, nada dele encontrar paz. Aí o que que ele fez? Ele entrou no MBA e numa reunião, numa dinâmica assim de relações interpessoais, o objetivo da dinâmica era um ser sincero com o outro, ser autêntico, né? E aí uma pessoa fez uma crítica construtiva a ele, falou, olha, eu me sinto criticada por você. Aí na mente dele, ele falou assim, claro que você se sente criticada, você é o maior perdedor desse, né, é o piorzinho aqui de todos, na mente dele. Aí ele falou, obrigado, só que assim, ele foi educado, obrigado. Aí a pessoa do lado reclamou da mesma coisa, eu também me sinto assim. Ele também, obrigado, tal. E aí uma outra pessoa percebeu que ele não estava caindo na real, que ele criticava todo mundo, que ele queria ser perfeito, que ele achava que quem não era perfeito. As pessoas percebiam isso, ele não percebia. Quando caiu a ficha, ele fez, meu Deus do céu, a vida inteira eu estava vendo, estava vivendo com óculos. É como se a vida inteira ele estivesse vivendo com o óculos do sabotador. Ele tivesse assim, naquele momento foi como se ele tirasse o óculos para enxergar. E nesse momento a gente enxerga quem? A Jana chegando nessa live, sua lindona! Gente, uma pausa nessa live. Deixa eu explicar uma coisa. Hoje eu fiz um curso de brigadista, né? De brigada de incêndio. Não foi o curso, foi 1h30 mais ou menos, né? E seja bem-vindo, Capri! E aí eu vi a roupa aí o bombeiro explicando da roupa do bombeiro. Na hora eu lembrei da Jana, né? Eu falei, meu Deus, precisaram fazer uma bota pra Jana. Né, Jana? Linda. Cadê o Vitinho? Tá aí? Entra na live, conversa! É só você entrar na live e pedir pra... Aí, ó, eu quero conversar. E você conversa. Deixa eu ver aqui. Ó, deixa eu ver. Fazer uma transmissão ao vivo, vamos ver. Se o Vitinho tiver aí, lá. Jana não quis, não. Tudo bem, Jana. Senão você entra na live só para o Vitinho dar um beijo e ver ele no celular. Gente, então assim, eu tava contando para vocês que depois, olha, o autor, né, quem desenvolveu esse teste de inteligência positiva que a gente já vai fazer, ele passou por toda essa infância difícil, ele passou por todos esses desafios, e lá pelos 30 anos que foi... A partir daí, ele falou assim, gente, isso é uma coisa universal, isso precisa ir para o mundo, e como ele já tinha conhecimentos de desenvolvimento de sistemas, ele desenvolveu um teste, ó, um teste muito, muito, muito preciso, um teste muito legal, né, e gratuito, e aí nesse teste que a gente se baseia para definir, né, como que tá a nossa inteligência positiva, quem são os nossos sabotadores. São 9, gente, 9 mais o crítico, né, o crítico é aquele que assim, ó, é o óculos que a gente vê, ah, mas fulano, porque, gente, toda pessoa tem qualidades e tem defeitos. Toda situação tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, por mais triste que seja. Olha, gente, eu vou falar uma coisa, vocês não me interpretem mal. Quando meu pai morreu, eu vivi, assim, eu lembro direitinho do momento que eu recebi a notícia que ele tinha sofrido um acidente. Primeira coisa que eu fiz foi agradecer a Deus. Falei, Senhor, te dou graça, porque eu vivi, eu beijei, eu não tenho nada, não tenho nenhuma consciência pesada de nada que eu tenha deixado de fazer com meu pai. Não, nossa, foi uma vida muito intensa, muito, muito amor demonstrado, tanto dele para mim quanto eu para ele. E eu falei, graças a Deus, ele foi com Deus, né? De acordo com a nossa fé, a gente crê que ele dormiu com Deus.
E, gente, agora pensando por um outro lado, gente, eu não ia ter muita paz, não. Eu não ia poder bater. Sim, eu não ia poder não bater, mas eu não podia falar mais alto com meus filhos que eu ia ter problemas. Vamos ver se a Jana entra aqui. Vamos ver. Jana. Vivi, sua linda, entrou ao vivo! Seja bem-vinda! A Leila, Oi, amor! Chorou? olha, Tá chorando? Ah, que Vivi, pessoa! olha a minha casa, ó. É cachorro. Vitinho! Ó, a Leila falando com você, manda um beijo pra ela. Vitinho, cadê a sua mamãe? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Tá me deixando cabelo em pé, ó. Olha, Jana, nada que você já não tenha aprontado nessa vida. Pois é. Minha vida tá difícil. Eu preciso de você de novo. Ó. Ai, meu Deus do céu. Ô, Vitinho, a mamãe tá gordinha. Ó, fala pra tia Leila. Fala pra tia Leila se a mamãe aguenta você, ó. Fala. Ó, voltei pra academia. Eu voltei pra academia. Um dia foram me buscar lá que ele tava na UPA com o olho tudo rasgado. Meu Deus. Eu não consigo nem chegar na porta mais. Tenho medo de deixar ele. Você consegue. Vou voltar com você, me aguarda. Jana, que saudade, lindona. Eu também tô. Ai, que linda. Um beijo. Beijo. Um Vitinho. Manda beijo. Manda beijo. Beijo, Vitinho. Oi, Jana, posso contar a sua história aqui na live? Pode contar. O Vitinho também? Pode. Vou contar. Você manda uma foto. Tá bom. Aí você vai confirmando aí no Stories, na mensagem. Beijo. Beijo. Gente, a Jana é muito linda. A Jana era socorrista. Por que eu lembrei dela hoje no treinamento da brigada? Porque Ô, Jana, escreve aí qual que era o diâmetro da sua coxa, que precisou fazer uma bota de socorrista especial para você. Escreve aí no comentário, porque eu não lembro, talvez eu fale errado. Eu acho que era 65 centímetros de panturrilha. E a Jana ficou lindona, ela emagreceu, ela e o Ale é o esposo dela, super companheiro. E, gente, chegou um dia, a Jana chegou e ela falou assim, Leila, tô grávida. 93 de panturrilha e eu sendo boazinha. Gente do céu. Gente, a Jana, ela já tinha emagrecido. E eu vou contar uma coisa pra vocês, tá? Quando a gente começa a comer direito, fazer exercício, tudo volta no lugar. Inclusive a nossa inteligência positiva. Inclusive a gente encontrar soluções para as coisas, tá? Então, quando for a live de eu falar quais são tem os 5 poderes do sábio, que a gente provavelmente vai ser a live de sexta-feira que vem, né? Então, o que acontece, gente? Quando a gente não tá comendo direito, não tem inteligência positiva, sabe? Porque a nossa inteligência tá em como é que fazer a digestão das besteiras que a gente come. Ela emagreceu 52 quilos, a Jana. Gente, vocês não têm noção. E aí ela ficou grávida do Vitinho. Ela ficou brava, eu quase bati nela, quase. A Jana, a gente tem uma história, né, Jana? Porque teve uma vez que ela ligou pra mim e falou, vou fazer a cirurgia bariátrica. Eu falei, você tá surtada? Você surtou? Não por nada, gente. Tem gente que precisa fazer a bariátrica e tal, mas quem sabe o caminho de emagrecer naturalmente e tal, eu falei assim, gente, eu tô vendo, o papai tá na live, só de olho aí. E aí, gente do céu, olha, um beijo, tá? Vem logo pra casa. Então, ó, gente, a Jana, ela, assim, eu tinha, assim, a gente tem uma liberdade pra falar, né?
E, gente, que coisa incrível. Ela e o Alê são um casal maravilhoso, tal. E ela nem pensava em ser mãe, ela não pensava. Só que sabe o que acontece? Quando você coloca as coisas no lugar na sua vida, o que tem que acontecer, acontece, né? Deus manda assim, nossa. E aí ela tá com o Vitinho, gente, vocês viram? Então, assim, ó, ela tinha o saldo de 93 de panturrilha. Então, vocês peguem, olha aqui, ó. Vou pegar aqui ó. O que é 93 de panturrilha? Vocês peguem ó. Vocês peguem uma fita métrica. 93 é isso aqui, ó. Jana, não é possível que era isso, Jana. É isso, gente. De panturrilha. De panturrilha. Não é de cintura, nem de quadril. Era de panturrilha, né? E aí, gente, ó, ela vai mandar o antes e depois e você mostra. Gente, Jana, olha, 93 de panturrilha. E a danadinha emagreceu 52 quilos. Eu vi, assim, ó, aos meus olhos, né? Aos olhos que essa terra há de comer. Como que a gente controla isso, né, gente? Então, assim, quando a gente precisa ativar o nosso discernimento, discernir as coisas. E, ó, você acha que não existe, né? Porque a bota é de aço, com elástico. Então, precisa ser feita sob medida. Jana, me manda a foto do antes e depois, que o pessoal vai querer saber. Eu vou colocar aqui logo depois da live, tá bom? E aí, gente, hoje ela é mãe, né? Claro que a gente quase fica louca, mas, gente, né? Ela precisa voltar para a academia porque a gente precisa ter. E o Alê é magro, né? Tudo bem que o Alê ficou meio grávido junto com ela, mas nem se compara, né, Jana? O Alê acho que continua magro, né? Mas ele é bonzinho, não é de ruim, não. Então, gente, me manda como que você tá hoje, tá, Jana? Por favor. Gente, não sei o que caiu aqui, mas tudo bem. E aí, como é que... Então, assim, ó, a nossa mente, ela é a nossa maior amiga e ela é a nossa maior inimiga também. Então, como é que a gente... Quando a gente descobre que a gente está tão no negativo, que o nosso... É como se os músculos que encontrassem soluções para as coisas tivesse atrofiado e a gente não encontra solução mesmo. Ó, olha só, que legal, Jana, mas você tá super bem, parabéns, né? Para quem engravidou, né? Já com uma certa idade e voltou, parabéns, Jana, tá? De parabéns. E então, quando a gente, ó, foi quando voltou a trabalhar, é por causa do trauma de deixar o bebê, né? É muito traumatizante, eu concordo. Na gravidez só foram 8. Eu também engordei bastante. Eu engordava depois, né, gente? Eu engordava na amamentação, principalmente, né? Então, ó, como é que a gente... o que uma inteligência positiva ativada, né? Um discernimento ativado, tipo Super Gêmeos ativar, sabe? Quando a gente dá um ativar no nosso cérebro, o que acontece? Teve uma empresa, a primeira empresa que o autor atendeu, eles estavam, assim, num colapso financeiro e tal. E aí, a primeira pergunta foi assim, como é que a gente pode... A pergunta, depois dele passar, né, depois dele ser atendido pelo Xard, a primeira pergunta é assim, como que essa situação que vocês estão passando pode ser a maior dádiva que já aconteceu na sua vida? Então, eu te pergunto, como que essa situação difícil que você passa, que você passou, pode ser a maior dádiva da sua vida? A gente nunca pensa assim. A gente sempre pensa em reclamar da situação. Mas como essa situação pode se tornar na maior dádiva da sua vida, né? De aprendizado, de aprender como não fazer as coisas, de aprender a entender as pessoas, entender a outra pessoa com empatia, gente. Empatia é um super poder que a gente tem. Então, quando a gente usa empatia,
é muito incrível. Como é que a gente sabe se a gente tá ou não tá, a quantas anda o nosso, a nossa inteligência positiva? Então, ó, eu tô com 2 celulares, então eu vou mostrar para vocês que dá para fazer no celular. Dona Hilda, seja bem-vinda, sua lindona. Então, gente, ó, vocês estão vendo aqui é o outro celular. Se a gente procurar teste de inteligência positiva, vai vir nessa tela. E aí, a gente vai aqui, ó. Peraí, deixa eu só... Pronto, ó. Tem 2 bolinhas, a gente vai ali na primeira bolinha, tá vendo? E aí... Deixa eu ver se eu consigo parar de... onde está a câmera aqui? Então, ó, eu vou dar um próximo. É só 2 minutos que a gente precisa para responder. Aí, ó, tá, vai ficar bem pequenininho, ó. Deste mesmo horário, ontem até agora, qual é o maior grau que você teve os sentimentos a seguir? E aí, ó, em que grau você se sentiu intrigado, encantado ou fascinado? Então, você vai responder de acordo com a última, de ontem para hoje, qual que é nas últimas 24 horas. O que vai acontecer, gente? Quando você responder esse questionário e descobrir quantas anda a sua inteligência positiva, isso varia muito de um dia para o outro. Se a gente estava, por exemplo, a gente passou por foi num velório, ou passou um dia de muito estresse, a nossa inteligência positiva vai estar baixa, é normal isso. Mas o importante é o quanto que a gente controla, como que a gente sabe fazer ela voltar ao normal, entendeu? Então, eu vou responder aqui rapidinho. Ó, em que grau você se sentiu intrigado, encantado ou fascinado? Vamos lá, vão entrando e vão perguntando. São 2 minutinhos para a gente responder, tá? Eu vou abrir aqui vou abrir aqui no computador para não demorar. Vou abrir o resultado que aparece. Lu, seja bem-vinda, Lu! Eu vou abrir já tenho Eu não sei de quem que é, gente, mas vai sair um relatório assim, ó. Deixa eu... Então, ó, vai sair um relatório. E aqui, nesse relatório, sai assim, ó, sua pontuação baseada nos seus relatos das últimas 24 horas e vai sair um número. Esse número é um número possível dentro de uma pontuação de 100. O que significa isso? Significa isso daqui, ó. Isso aqui é a coisa mais importante. Li, espera no final da live para você responder, ó. Deixa eu colocar mais perto para vocês verem, ó. Isso aqui é o mais importante, ó. Esse número que sai nesse relatório aqui, ó, esse número, tá vendo? Que sai aqui, logo na página 2, sai o número, é o percentual de tempo que a mente trabalha a seu favor. Então, naquele caso ali, deu 56, então 56% do tempo a mente trabalha a seu favor. O restante, a mente sabota. Então, 44% do tempo, a mente sabota essa pessoa, por exemplo, tá? Essa amiga minha. E porque aqui vai falar por que é importante. Gente, esse é o relatório que sai na hora, assim que vocês respondem. Medida e impacto do QP, tá vendo? E eu quero mostrar para vocês isso daqui, olha. Quiser tirar um print da tela agora, podem tirar, ó. Quiser tirar um print da tela aí do celular, isso aqui é a coisa mais importante.
presta bem atenção nesse redemoinho. Tá vendo que é um redemoinho? E aqui tem, aqui no meio do redemoinho, tá? Ponto de virada 75. Isso quer dizer o quê? Quem tá daqui para baixo, o redemoinho puxa para baixo, como se fosse a gente tivesse com o tanque de água cheio ou a pia, né, cheia de água, a gente tira a tampa e suga a gente para baixo. E aqui em cima é aquele furacão da Dorothy que tira a casa do chão e leva você para cima. Então, voltando aqui para mim, o que acontece, gente? Quando a gente tá com esse QP, o resultado desse teste aí que eu mostrei para vocês, quando vocês estão com o resultado desse teste abaixo de 75, qualquer coisa que acontecer é muito mais fácil puxar a gente para baixo do que a gente ativar o nosso discernimento e jogar a gente para cima. Você quer ver? Já foi a mulherada principalmente, né? Já aconteceu de ir fazer unha, fazer sobrancelha, unha, assim, no salão. E aí tem aquela mulherada conversando e tal, e tem aquela mulher que ela só reclama, ela só vê defeito no marido, nos filhos, ela só reclama. Quando você sai de lá, você fala, nossa, você se sente sugada. Ou pior, quando você assiste um certo... Como é que é? Eu nem sei. Quando você assiste o Datena, gente... Quando você assiste aquilo ali, que nem meu pai falava assim, se espremer a TV vai sair sangue. Na verdade, quando eu era criança, tinha um jornal, que eu esqueci o nome, gente, que meu pai falava, nossa, se pegar esse Notícias Populares, acho que eram Notícias Populares. Meu pai falava assim, nossa, se espremer esse jornal, sai sangue. O que acontece? Nós, seres humanos, temos um senso de sobrevivência. E aí, qualquer informação, qualquer notícia ruim, a gente prende a nossa atenção. Por quê? Porque quer dizer, é o instinto de sobrevivência humano. Por isso que a gente, às vezes você fica até com raiva, né? Você fala, meu, por que tem um carro, um acidente e todo mundo tá parando para ver? É instinto de sobrevivência, gente. Né? É aquele momento que a gente deixa de ser racional, vira animal e a gente quer saber o que não tem que fazer, o que precisa tomar cuidado, tal, para a gente poder sobreviver. Então, é muito sério, é assim. E Leila, dá para controlar isso? É forte na gente, esse instinto de sobrevivência. Mas se você tá com os óculos dos sabotadores, entendeu? Se você tá com o óculos da sabotagem, enxergando as coisas só pelo óculos do crítico, né? Só pelo... O que vai acontecer? Você não vai conseguir ver coisa positiva. Você vai ser sugado. Não consigo assistir nada ruim. Não é questão de estar sensível. É questão da gente estar presente que aquilo faz mal pra gente. Né? Não é ruim não, Lídia. Né, não assistir nada ruim, eu também não assisto, eu não repasso. Olha, se eu recebo em grupos do WhatsApp imagem de criança doente que tá pedindo isso, tal, tudo, eu não abro, gente, eu não abro. Vídeo que o fulano fez isso, eu não abro, gente, eu não abro. Sabe por quê? A gente já tem muita coisa que pensar que abala a nossa sobrevivência. A gente tem preocupação com o filho, tem preocupação com o trabalho, tem preocupação com dinheiro. Marlene, seja bem-vinda! Se a gente é que nem um copo de água, né? Que nem um copo de água. Se a gente encher de coisas ruins, o que a gente vai beber? A gente vai beber coisa ruim. Né? Questão de inteligência positiva. Então, esse teste, Marlene, depois você assiste do começo, porque a gente está mostrando uma questão aqui do teste para ver onde a gente está no furacão. Então, assim, a gente precisa se posicionar num lugar, nesse furacão de inteligência positiva, a gente precisa... Primeiro a gente faz o primeiro teste. Gente, eu vou falar a real.
a primeira vez que eu fiz esse teste, minha inteligência... Eu, uma pessoa, né? A Janaína, que a gente estava conversando aqui no começo da live, ela me conhece há muitos anos, né? Então, assim, sou uma pessoa pra frente, positiva, animada, não sei o que. A primeira vez, me deu 50... esse teste deu 50 e pouco. Ou seja, 50 e poucos % do tempo, a mente estava trabalhando ao meu favor. 40 e poucos % do tempo, a mente estava me sabotando. Uou! E por que a gente tem que procurar estar com a nossa inteligência positiva acima dos 75? Por quê? Acima dos 75, gente. Porque acima dos 75, a gente floresce. O nosso casamento floresce, os relacionamentos florescem, a gente para de ver defeito nas pessoas, a gente para de ver defeito nas coisas, a gente para de ver defeito na gente, a gente aceita as nossas limitações, porque não pensa que a sabotagem maior é da gente com a gente mesma, é a gente pegar o chicote e chilepte nas costas, entendeu? Márcia, sua linda, seja bem-vinda. A Márcia tem uma filha, uma princesa, gente, linda. Ai, não fala sério, né? Que os nossos filhos são a nossa joia, né? A gente teve a presença ilustre do Vitinho. Eu chamo Hugo, às vezes queria chamar Vitor Hugo, mas é Vitinho. Gente, então, é muito importante a gente saber como a gente abaixa. Como a gente abaixa o volume, né, da sabotagem na nossa mente e aumenta o volume da inteligência positiva. Porque o que acontece com pessoa que consegue controlar isso? Ó? Tem umas pesquisas feitas mesmo, tá? Que ele fala aqui. Então, assim, as pessoas que têm uma inteligência positiva controlada, que coloca a mente para trabalhar ao seu favor e não para sabotar, os salários delas são maiores e os vendedores vendem 37% melhor do que os outros. Quem é negociador, né, fecha negócios e constrói um relacionamento grande com os seus clientes. Quem tem um QP maior, falta menos no trabalho por questão de doença, e tem menos pressão, eles sentem menos pressão de se sentir sobrecarregado, porque ele encontra prazer, ele encontra motivo, encontra propósito no trabalho. Os médicos que têm um QP mais alto, eles conseguem fazer diagnósticos mais precisos, melhores, né? Estudantes que têm QP maior, tem estudantes que têm um QI elevadíssimo e não têm uma inteligência positiva boa, eles ficam nervosos na hora de fazer teste, né? E aí atrapalha tudo. Quando o gerente de uma equipe tem uma inteligência positiva grande, a equipe é melhor, a equipe se sai melhor. Por que será, né? Porque se a pessoa consegue ver o potencial de si, dos outros, da circunstância, né? Ah, nossa, agora... gente, brasileiro, olha, eu vou te contar, a Márcia tá na área de estética, né? Eu tiro o chapéu para brasileiro, gente, porque vamos combinar que o nosso país está em crise há alguns anos, certo? E onde é que inventaram design? Quando é que inventaram design de sobrancelha? Que abriu um monte de coisa aí, de design de sobrancelha. Quando é que inventaram um monte de barbearia? Que os homens passaram a cuidar da barba, comprar produto para barba. Gente, explodiu isso. Tá abrindo um aqui na rua de casa. Né? Então, assim, quem é que pensa? Enquanto tem uns reclamando de crise, reclamando do governo, tem outros vendo um oceano de possibilidades. E o que é que possibilita você ver esse oceano de possibilidades? Você ter uma inteligência positiva, você não deixar a sua mente te sabotar. Não, empreendedorismo no Brasil é uma coisa maravilhosa, mas vocês pensam que não sabota? A parte que eu mais sinto o sabotador em mim é com relação a negócios. Eu sinto demais, porque assim, eu deveria
Oi, gente. Gente, olha aqui. Camila. Pode vir a câmera. A gente achou um monte de jabuticaba. Achou um monte de jabuticaba, tem umas tão verdes. Lava elas. Elas... Vai lá, filhinha, fecha aí, pra vocês lavarem e não fazer isso. Então, assim, gente, hoje teve várias participações. Teve do Vitinho, da Laís, da Camila. Então, quando a gente tem na Marinha, gente, imagina no Exército. Quem tem inteligência positiva baixa vai pra guerra e fica por lá, morre. E quem vai e volta? Imagina no Holocausto, gente. Quem que conseguiu sair vivo do Holocausto? Quem controlou... E não é questão de pensar positivo, não. A questão é de encontrar solução para o que tá. Conseguir ter não é frieza, mas conseguir ter o discernimento de respirar e analisar a situação, analisar o seu comportamento, analisar o comportamento do outro e tomar decisões, encontrar soluções que vão levar você para cima. Então, você fazendo esse teste de inteligência positiva, você vai descobrir onde você está. Primeiro, a gente precisa saber onde a gente está para a gente saber para onde a gente precisa ir, né? Então, o primeiro passo é a gente ver como está a nossa inteligência positiva. Aí a gente vê que a gente tá, sei lá, no 41. Tô vendo aqui, vou mostrar de novo para vocês, se alguém entrou. O Charles entrou, né? Charles é muito importante. Acho que o Charles entrou, tava falando de negócio. Ó, esse daqui, ó, deixa eu ver se não dá pra ver. Esse daqui é como se fosse de 0, QP igual a 0, inteligência positiva nenhuma. E QP igual a 100. O que acontece? A partir de 75, a gente individualmente está florescente, em equipe a gente tem um alto desempenho, o casamento está florescente. Daqui para baixo, ó, no 60, 66, a gente está médio, a gente está no mediano, a gente está parado, ó, a gente não vai nem fica, entendeu? Quando a gente está nessa zona aqui. A primeira vez que eu fiz esse teste, eu estava nessa zona aqui, e eu achava que era a pessoa mais positiva e animada da vida. Então, vocês percebam que não adianta só a gente ser positivo, animado, não é isso. A questão é a gente controlar as nossas escolhas, os nossos sentimentos aqui na nossa mente, porque o que a gente pensa, a gente sente, o que a gente sente, a gente faz. Né? É automático isso. Então, e a gente só tem resultado das coisas que a gente faz. Andréia, seja bem-vinda. Então, gente, quem entrou depois, assiste a live, vai ficar gravada 24 horas. Assiste, porque é muito importante esse assunto, tá? Vamos voltar lá no redemoinho da inteligência positiva. Gente, quando tá assim, ó, do 41 para baixo, o casamento tá beirando dissolução, você tá muito provavelmente com, aqui, ó, daqui para baixo, assim, tá com sintomas de depressão, síndrome do pânico. Por quê? Porque não tem, a mente está trabalhando contra você. Imagina que de 41% para baixo, de 41% do tempo a mente trabalha ao seu favor e 59% ela trabalha contra. Né? Esses números aqui, a gente coloca aqui dentro desse gráfico, ó. Inteligência percentual do tempo que a mente trabalha ao seu favor e que a mente sabota você. Tá? Já no relatório mesmo, nesse relatório mesmo, já vai falar algumas coisas para você fazer. Ele sugere que você leia o livro, ele sugere... E qual que é a minha proposta aqui? A minha proposta, nessa jornada show sabotagem, eu vou explicar para vocês o que vocês têm que fazer. E aí, no final, eu vou propor um curso para fazer isso, né? Então, assim, fiquem ligados, avisem as pessoas, porque é uma coisa que a gente precisaria ser ensinado na escola, né? Precisa fazer esse teste, Vivi. Lígia, seja bem-vinda! Então, quando a gente descobre, tá, esse teste, como que a gente faz esse teste? Então, ó, só entrando lá, deixa eu voltar aqui, eu vou até mostrar no celular, porque dá para fazer pelo celular. O teste é gratuito e a gente precisa descobrir, ó, deixa eu voltar aqui, ó, vou pôr aqui no celular, ó. Companhia das Letras, ó,
teste de inteligência positiva, tá? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui no meu Instagram, vai no link da bio e tem lá o e-book de show sabotagem. Tem um e-book lá. Quando você baixa o e-book, na primeira página do e-book já tem o link para acessar o teste. Fora que o e-book é assim, é completo, tá lá, assim. Quando as pessoas assistem à palestra que eu dou nas empresas, em escolas, instituições para pais, nos projetos sociais, para equipes, tal, que eu dou essa palestra, o que eles já fazem? Ele já entra lá e baixa o e-book, porque já fica com tudo lá, já tá. É como essa jornada, Lu, seja bem-vinda. Pensamento gera comportamento que gera atitude. É bem isso, Lídia. Então, quando a gente descobre a nossa inteligência positiva como tá, a gente sabe, nossa, então, se a mente tá me sabotando, aí a gente precisa descobrir da onde veio os sabotadores. Quais são os sabotadores? Existem 9. A gente tem traços deles em todos os nossos, mas a gente tem que se concentrar principalmente nos 2 maiores, tá? Então, assim, a gente tem o crítico, né? Que o crítico que a gente critica é aquele que a gente põe o óculos assim e a gente vê tudo pela lente dele. Ai, mas fulano, olha, fulano foi fazer isso. Ai, mas também, tô aqui no médico esperando faz 1 hora. Mas eu também, né? Fui fazer, então a gente vê defeito na gente, nos outros e nas circunstâncias. É como se a gente tivesse. Aí a gente tira essa lente do crítico e a gente passa a ver com clareza, sabe? Nossa, esse tempo que você estava no médico era necessário para acontecer alguma coisa. Aquilo que aquela pessoa fez foi porque ela passou. Aquilo que aquela pessoa te falou, ela falou por conta de uma... Ela não sabe de tudo isso aqui. Fala para ela vir na próxima live, entendeu? Fala para ela me acompanhar no Instagram. Porque, assim, a pessoa não sabe. Então, a gente, nem na live de segunda-feira, a gente falou, não conversa com o sabotador do outro, né? E a Vivi falou assim, Leila, como que eu faço para não levar em conta o sabotador do outro? A questão é... A gente só controla o nosso pensamento, a gente não controla o pensamento do outro. Então, se o que o outro faz desestabiliza você, é porque você não está sabendo se controlar. O que a pessoa fala, faz, ou o que você passa, né? Eu perdi o ônibus, aquilo vai estragar meu dia, só se você deixar, né? O que acontece, o fato em si, não é perder o emprego, sabe, perder o ente querido. Tudo que acontece na nossa vida não é aquilo que leva a gente para baixo, é o que a gente faz com aquilo, né? Então, se a gente pega uma traição, eu tô falando de coisas bem, assim, bem pesadas até, né? Mas é coisas do dia a dia, sabe? Nossa, queimou arroz, é uma coisa simples, mas às vezes estraga o dia da pessoa. Então, o estragar o dia é você que controla. O estragar você, qualquer pensamento que você coloque na sua cabeça, é você que controla. Então, a gente pode controlar isso, a gente pode controlar e deve, né, controlar saber, ter noção, primeiro passo. A gente precisa ter consciência. Então, qual que é o primeiro passo? Fazer o teste de inteligência positiva para ver como que tá. Se a gente tá... se a nossa mente está ao nosso favor ou está sabotando. Gente, o menor número que eu já peguei nesse teste foi 9. Sério. Era uma menina que ela já tinha até tentado suicídio, ela tinha vários traumas, muitos traumas. Aqui no começo da live eu estava contando dos traumas que o autor passou na vida e que muitas vezes talvez a gente passou na infância. E até eu estava falando, eu encontrei, por exemplo, gente, nós encontramos todas as meninas que estudaram a 7ª e 8ª série juntas. A gente se encontrou, né, todas nas faixas de 42 anos, né, porque eu tenho 42 anos. E uma das meninas
todas bem resolvidas, a maioria delas. Uma das meninas, ela falou assim, eu faço terapia até hoje por conta do bullying que eu sofri na escola. Pensa, gente, fazem mais de 23 anos sofrendo com isso, né? E ela foi procurar ajuda, tal. Então, você vê que um trauma lá da infância pode acompanha, né? Primeiro trauma da infância é como se fosse um muro para proteger a gente. Aí a gente chega na vida adulta, a gente não consegue se desfazer. Muitas pessoas não se desfazem daquelas amarras, né? Vocês conhecem alguém assim? Conta pra mim. Vivi! Conta pra mim se vocês passaram por alguma situação dessa, por algum trauma, o pai ficar falando, a mãe ficar falando, você não consegue mesmo, você é isso. A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala pros filhos, gente, muito, muito. Porque o que a gente fala hoje é o que vai definir a sabotagem deles lá na frente, entendeu? Então, assim, passou e muito, né? Gente, olha, hoje eu tava conversando com meu filho do meio. E eu falei assim, filho, ele é muito inteligente. Se fosse fazer uma prova oral, se a professora fosse perguntar, ele contaria a história, contaria a coisa muito bem, mas escrever, ele não escreve, ele não escreve bem. Ontem a gente estava revisando uma redação que ele fez. E eu escrevo muito, eu sempre gostei de escrever, mas eu sempre gostei de ler. Eu falei, filho, o porquê que é importante ler? Vocês hoje não gostam mais de ler, porque é celular, só isso, tal, tudo. Mas por que é importante ler? Porque quando a gente lê, a gente aprende a como criar frases, tal, tudo. Mas, então assim, se eu falar assim, você é burro, é isso, aquilo, não é, o menino é super inteligente. Mas assim, só que para você passar por esse processo, para você passar em vestibular, essas coisas, você precisa aprender a escrever. Então, assim, a gente também não pode, a gente tem que se adequar. Ó, o Davi é assim, lógico. Inclusive, assim, se o Davi é assim, Lídia, e tiver hoje em dia tem isso, né? O meu professor de matemática, até hoje eu sonho com ele. No lado positivo ou negativo? Vivi, ele fazia bullying, assim, né? Porque quando você tem um diagnóstico da criança, né, de que tem alguma coisa, hoje em dia, se eu não me engano, eles têm que fazer uma prova diferente, né, uma prova oral. E, gente, na verdade, a educação precisa caminhar para isso, porque a educação do jeito que ela é do mesmo jeito desde a era industrial, desde a Revolução Industrial, 1800 e bolinha. Né? Então, hoje em dia não dá mais para ser assim. Então, gente, daqui a pouquinho vai encerrar a live, falta 5 minutinhos, o Instagram vai me derrubar. Então, ó, fechando essa e já preparando a live de segunda-feira. Esse final de semana, faça um teste de inteligência positiva, vê qual é o número negativo, muito severo, justamente. Vê qual é o número que dá aqui no seu relatório. Vou mostrar de novo para vocês, ó. É rapidinho, dá para vocês fazer no celular. Coloca todo mundo para fazer, tá? Ó, sai esse relatório grandão aqui. Na segunda folha, vai aqui, ó. Sua pontuação QP baseado no último... nas últimas 24 horas é um número, ó. Nesse caso aqui é 56, tá? O que é essa 56? Você coloca esse número aqui, ó. 56 é o percentual de tempo que a mente trabalha ao seu favor. Então, nesse caso aqui, é 44 contra, tá? E essa menina, ela é uma menina super, super pra cima também, gente. Então, não confunda inteligência positiva com pessoa positiva, tá? A pessoa pode ser super ranheta, mal-humorada e ter uma inteligência positiva boa. Tá? Não tem uma coisa a ver com a outra. Mais ou menos, né? Valéria, que bom você por aqui, sua lindona! Valéria lá de Porto Alegre, gente, que linda! Lídia de Araraquara, essa internet juntando as pessoas. Então, gente, quando a gente faz esse teste de inteligência positiva, aqui a gente precisa procurar se... discernimento, sabedoria, consciência, para aumentar o número que der nesse primeiro teste que a gente fazer,
para 75. Para quê? Para que a gente consiga florescer na nossa vida e não ficar mediano, que essa parte aqui é a vida inerte, sabe? Não vai nem para frente nem para trás. Ou desafinar de vez. Então, para a gente afinar a vida, né, a gente precisa de uma inteligência positiva e a gente precisa procurar o 75 para cima. E é isso que eu vou ensinar na próxima live, tá bom? Então, ó, eu vou colocar uma caixa de perguntas. Vocês deixam as dúvidas logo depois aqui que terminar a live. Eu vou colocar a caixa de perguntas. Deixa sua dúvida. Se você fizer o teste, me compartilha comigo. Manda o resultado. Leila, o meu deu tanto. Vou ficar imensamente feliz de você ajudar. Compartilha essa live. Ela é muito importante porque qualquer pessoa... gordo, magro, alto, baixinho, todas as pessoas têm sabotagem. Todas. É uma questão de sobrevivência humana, tá? E novo, velho, mulher, homem, japonês, qualquer lugar do mundo a gente tem sabotagem. A gente tem autossabotagem. A gente precisa aprender, dar um show nisso. Por favor, porque hoje só 20% das pessoas conseguem controlar isso. A gente precisa entrar dentro desses 20% ou expandir esses 20%. Bora lá? Posso contar com vocês? Então, na segunda-feira, às 18h08, a gente tá aqui de novo na jornada Show Sabotagem para aprender como é que a gente eleva essa inteligência positiva, tá bom? Uma excelente sexta-feira, excelente final de semana, Dia das Crianças. Hoje teve um monte de criança aqui na live, foi uma live super especial. Vai lá e assiste do começo que vocês vão ver o Vitinho, vocês vão ver a Laís, a Camila, e foi incrível, tá bom? Um beijo!